Olá, queridos irmãos, amigos do Frei Anselmo. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos a mensagem do nosso Mestre Jesus e também os ensinamentos do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje falando do capítulo 70, obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quanto ensinamento esses dois companheiros não trouxeram para nós a respeito do plano espiritual. Então, está dentro do nosso plano, do nosso projeto, nós estudarmos cada vez mais as suas obras, interpretarmos as suas lições e trazermos esse conhecimento para a nossa vida. Aqui, juntos, nós dois aprendendo, nós vamos conseguir fazer essa reflexão e vamos conseguir modificar a nossa forma de pensar e simplesmente e também a nossa forma de agir com relação ao nosso comportamento. Então eu gostaria de iniciar agora convidando a uma prece que nos fará conexão com o plano espiritual superior para o melhor entendimento e a melhor explicações das lições que nós vamos estudar agora. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz, Senhor, esteja conosco, nos inspire na melhor interpretação da lição, para que possamos assim, refletindo, pensando, estudando, modificar a nossa forma de enxergar os eventos da natureza, os fenômenos da mediunidade e principalmente o nosso papel diante de todas as situações que nos aparecem nesta encarnação, melhorando assim a nossa interpretação da vida e a nossa atitude perante o mundo espiritual. Fique conosco, nos inspire e nos abençoe, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Ao capítulo 70 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos fazer uma leitura e depois nós vamos fazer a interpretação e o estudo desse tema. O capítulo se chama Poderes Ocultos e ele inicia com uma passagem do Evangelho de Marcos. E a passagem diz o seguinte: E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos a orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Capítulo 6, versículo 56 do Evangelho de Marcos. O Marcos está reportando uma passagem em que Jesus, adentrando a qualquer lugar que ele chegasse, mas nesse lugar específico, era um comportamento comum das pessoas. Ao avistarem Jesus, jogavam-se aos seus pés e pediam misericórdia para que pudessem encostar nas suas vestes, porque saberiam que ao encostar em suas vestes seriam curados. Tem uma outra passagem evangélica, talvez alguns já a conheçam, que é da mulher hemorrágica, que foi ali o primeiro toque em que Jesus percebe que dele saiu uma cura, e na passagem conta que dele saiu uma virtude. Quando a mulher consegue, ela tinha uma hemorragia de muitos anos, e quando ela consegue tocar nas vestes de Jesus, essa hemorragia cessa na hora. Em virtude deste fato, ou de todos os outros que aqueles que estavam com Jesus presenciaram, por onde ele passava, as curas que eram realizadas, e a notícia corria de boca em boca, de cidade em cidade. Então todos buscavam Jesus para terem as suas curas, fossem curas de doenças no seu corpo físico ou curas mentais, espirituais e perturbações que ele também curava por meio somente da sua proximidade. E o que esse capítulo vai desenvolver aqui é essa questão dos poderes ocultos, porque até então, naquele momento, não se tinha uma noção do que era, qual era a causa desses fenômenos, como é que Jesus fazia, e atribuía-se isso ao ocultismo, ou seja, algo que eu não conheço, eu não sei como que isso funciona.
Eu não sei como que esse processo de cura que Jesus faz, como que ele acontece. E era uma coisa que se tornava um pouco mística, por isso que tornava em volta de Jesus uma ebulição de sentimentos, de pessoas querendo tocar nele, porque sabiam que curava, mas eles não entendiam muito bem esse processo de cura. E esse não entendimento foi passando de geração a geração, as histórias dos evangelhos, as histórias das curas de Jesus, sempre atribuindo a cura a algo magnífico, a algo muito maravilhoso, a algo muito fenomênico, né? Que só algumas pessoas que tinham o poder esse poder oculto de curar é que poderiam fazer essas curas. E agora nós temos o advento do Espiritismo, que explica o mundo espiritual, como que ele funciona. Veio trazer as explicações, entre elas, principalmente sobre os milagres que Jesus realizava. Então vamos entender um pouquinho o processo nesse vídeo de hoje. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Vamos fazer uma breve pausa aqui para uma reflexão nessa passagem em que Emmanuel chama a atenção para aqueles que estão querendo aprender sobre o mundo espiritual, sobre as questões que envolvem essas energias todas do mundo espiritual, principalmente a condição de cura que coloca o médium curador em evidência perante outras pessoas, sendo muito buscado, muito procurado, muito perseguido. As casas espíritas que trabalham com cura estão sempre cheias de pessoas em busca do alívio de suas dores, e não é para menos. O alerta que Emmanuel começa nesse início do texto é para aqueles médiuns que sabem e conhecem ser detentores de uma energia diferenciada e de uma vontade de praticar a cura muito grande, para que eles se acautelem exatamente nesse sentimento de quererem notoriedade por esses eventos de cura. Porque essa notoriedade, esse destaque, essa evidência tem sido grande motivo de queda para vários médiuns curadores que poderiam ser instrumentos de cura nas mãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, mas que acabam cedendo pelas questões da vaidade, do orgulho e como eles acabam sendo tantas vezes procurados, idolatrados por todas as pessoas que não sabem como que funciona esse processo, se perdem nesse caminho e acabam deixando uma grande tarefa bonita de lado, né, em busca de outros objetivos que não a melhora espiritual das pessoas e principalmente a consciência do nosso processo de autocura por meio da mudança dos nossos comportamentos. Então é importante que esse alerta de Emmanuel exatamente nesse momento. Ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que compusessem de enfermidade, para que curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vamos ver o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam um apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo
estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que lhe falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Dando continuidade à leitura do estudo de Emmanuel, reforçando a ideia do cuidado que nós devemos ter e trazendo o exemplo do que foi a vida de Jesus, com tanto poder, que se dizia oculto, com tanta capacidade. Ele não utiliza disso no momento de sofrer aquele processo do Calvário, ou seja, ele não utiliza do seu conhecimento em benefício próprio, sabendo que aquele momento do Calvário era essencial para que a sua mensagem se perpetuasse entre as pessoas e para que ele pudesse demonstrar a sobrevivência após a morte. Então, houve uma compreensão, uma sabedoria de Jesus em cumprir todo este processo, de passar por tudo isso e não usar desses atributos em benefício próprio. O que muito equivocadamente aqueles que se aventuram no caminho da mediunidade de cura e que começam a ganhar uma certa notoriedade, esses sim, ao longo do tempo, a nossa observação, e muitos de nós podemos aqui trazer na memória alguns casos em que isso aconteceu, até mesmo recentemente, desses médiuns de cura, pela sua notoriedade, acabarem utilizando os recursos que tinham em benefício próprio, seja por questões financeiras, seja por questões sociais, seja por questões familiares, acabaram utilizando isso em recurso próprio, em benefício próprio. E Jesus demonstra que não, que essa não é uma possibilidade de utilização desses recursos, que à frente dos nossos interesses existem os interesses divinos, os interesses da criação, e existem os interesses dos outros que estão buscando essas curas, e isso deveria focar o nosso trabalho. Agora vamos no campo da reflexão. Eu entendi que a mensagem é aqui muito direcionada àqueles que estão tateando nesse campo do conhecimento sobre a mediunidade de cura e que a estão praticando em algum grau, seja nos tratamentos de passes ou sejam em tratamentos de cura mais específicos. Eu gostaria de acrescentar alguns conhecimentos a esse trecho sobre o processo que se dá para que a nossa evolução se dê. Vamos entender que Jesus, na condição que ele tinha, para que a gente que esteja caminhando nesse processo de conhecimento da mediunidade de cura e prática da mediunidade de cura, a gente se compare ao exercício de Jesus. Então nós precisamos entender um pouco dessa energia que é Jesus no seu corpo. Então nós já sabemos que as curas se dão por meio de uma intervenção perispirítica, do corpo espiritual para um corpo espiritual. Jesus tinha no seu corpo espiritual os elementos mais perfeitos que existiam no planeta. E por eles ser constituídos desses melhores elementos do planeta, ele tinha uma intervenção muito rápida sobre qualquer processo de substituir uma célula doente por uma célula sã, como se diz da mediunidade de cura lá no livro dos médiuns e no livro A Gênese. Ele tinha essa capacidade porque o seu corpo espiritual era constituído desses elementos mais puros que nós temos aqui no planeta. E por ele, e como que ele consegue absorver no ambiente esses elementos mais puros? Por causa da sua condição moral, por causa do seu estágio evolutivo, muito, muito, muito elevado. A maior elevação de um espírito que esteve aqui entre nós no planeta Terra, segundo o próprio Emmanuel, segundo os estudos de Kardec na Gênese, um espírito muito evoluído
que tem a condição de manipular a matéria e trazer para o seu corpo os melhores elementos, não como uma condição de se privilegiar, veja bem, mas como uma condição de fazer com que o seu trabalho exerça maior influência, que era a sua missão. Pois bem, para alcançar essa condição, nós precisamos trabalhar efetivamente numa mudança do nosso comportamento. É importante que nós, conhecedores da doutrina espírita, estejamos atentos à mudança dos nossos comportamentos, principalmente no sentido de deixar o orgulho e o egoísmo de lado, porque esses dois comportamentos, orgulho e egoísmo, fazem com que a nossa atmosfera fluídica seja muito densa, muito inferior, prejudicando em muito a nossa capacidade de absorver bons elementos no plano espiritual, matéria espiritual, para poder aplicar nos processos de cura. Isso nos dificulta sermos bons instrumentos na mão dos espíritos superiores para os processos de cura. Então, o processo de cura ele se dá por meio das energias do próprio médium, da própria pessoa, tá? E também da intervenção de espíritos superiores, fazendo uma combinação fluídica para fazer a substituição das células espirituais e materiais que estão doentes no corpo dos enfermos, e elas vão atuar diretamente nesse campo, fazendo a substituição por células mais sãs, trazendo a cura para o corpo físico. Então é assim que se processa a cura por meio da mediunidade. Mas para nós, o que nós precisamos fazer mudando esses comportamentos? Estar atento ao melhor e o maior, o mais sublime dos sentimentos que existe, pelo menos que nós conhecemos, né, no nosso nível evolutivo, que é o amor. Poucos de nós talvez tivemos contato com esse amor desinteressado, verdadeiro, incondicional, que é o amor do Cristo, que é o amor que Jesus exemplificou por toda a humanidade, sacrificando inclusive a sua própria vida. Esse amor, ele é um amor que é conquistado e ele não nos é dado por graça. Ele não nos é dado sem o nosso esforço. A gente precisa conquistar esse amor, essa forma de agir, essa forma de pensar sempre no bem de si mesmo e no bem do próximo. E esse processo, ele só se dá, esse processo de conquista desse amor, ele só se dá por ação da caridade. Então, se nós temos a intenção de sermos grandes médiuns de cura e praticarmos a cura em todas as instâncias, com muitas pessoas e fazermos o bem, nada poderá ser conquistado se a gente não conseguir esse estado sublime de amor puro, de amor incondicional, que só se conquista por meio do trabalho na caridade. E a caridade é aquela ação de fazer o bem sem nenhum interesse. Então veja, para nós já é o primeiro obstáculo, a gente fazer o bem para as pessoas sem interesse, sem querer receber nada em troca. Então desenvolver esse sentimento é o processo evolutivo que o espírito aqui encarnado precisa passar para purificar e sentir esse amor por todas as criaturas, chegando e caminhando próximo à intenção do amor de Jesus, para que a sua condição de médium curador seja cada vez mais apta ao trabalho espiritual. Assim, o que Emmanuel nos convida é que nós tenhamos o cuidado e a observação no nosso comportamento para não buscar o reconhecimento das nossas ações e a notoriedade, porque isso é um grande abismo para o médium de cura. E uma recomendação que Jesus nos dá é que possamos trabalhar no amor ao próximo de forma mais profunda por meio da caridade, fazendo pequenas ações, pequenos movimentos de auxílio aos nossos irmãos mais necessitados. Nós vamos depurando esse sentimento e a nossa capacidade de amar, porque estamos trabalhando por pessoas que nós não conhecemos
E isso é o amor mais puro que se tem. A partir deste movimento, a gente começa a ter o sentimento de amor também pelas pessoas mais próximas, também pelos nossos desafetos, compreendendo a situação de cada um e até mesmo dos nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. Veja se não é totalmente congruente com a mensagem de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Ter para com outros comportamentos que gostaria que o outro tivesse para contigo. Sendo assim, nós concluímos o nosso estudo de hoje, fazendo votos de que essa mensagem toque o nosso pensamento, o nosso sentimento e seja uma propulsão, uma mola propulsora para as nossas atitudes agora em mais trabalhos de caridade, que tenhamos essa disponibilidade, principalmente se estamos querendo atuar no campo da mediunidade de cura, beneficiando os nossos irmãos com este tratamento. Para encerrar, façamos então uma vibração intensa para todos os espíritos que estão sofrendo neste momento a dor da enfermidade, que possam, Senhor, receber próximo de si aqueles que vão lhe trazer o alívio de todas as dores. Que a tua mensagem, Mestre, se faça presente entre nós, por hoje e sempre, assim seja. Se você gostou desse vídeo, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, inscreva-se no canal, faça aqui o seu comentário, a sua pergunta, e a gente pode responder posteriormente. Compartilhe cada vez mais para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.